Pois, gente, bom dia. Good morning, guys. Como o pastor Heber disse, eu sou pastor da igreja de Aberdeen. As Pastor Heber said, I'm the pastor from the Church of Aberdeen. Ali está a minha esposa, Cristiane, que Where's my Deus wife? levantou para a gente caminhar junto nessa jornada. God raised us so that we could walk together in this journey. E o que eu vou compartilhar com vocês hoje So I'm going to share with you guys today. é algo que Deus me deu, que eu compartilhei na igreja lá de Aberdeen, It's something of which God showed me I shared in the Church of Aberdeen. quando a gente passou a transição de célula para se tornar igreja. When we went through the transition from being a life group to becoming a church. É bem interessante. It's really interesting. Imagina você Imagine you, que você vai receber uma carta do seu pai. you're going to receive a letter from your father. E essa carta vai ditar o que você vai fazer nos próximos passos da sua vida. And this letter dictates what you're going to do in the next steps of your life. E isso aconteceu na Bíblia. And this happened in the Bible. E acontece hoje. And it happens today. E essa carta foi enviada do próprio Deus And this letter was sent from God himself para a nação de Israel. for the nation of Israel. Só uma coisa, às vezes eu vou me atrapalhar Just one thing, sometimes I'll get a bit... porque eu faço o que o Mateus faz, só que ao contrário. because normally I do what Mateus does, but like the other way around. Eu passo de inglês para português. I do from English to Portuguese. Então tá. Então essa carta Deus enviou para a nação de Israel. So this letter, God sent it to the nation of Israel. No momento de cativeiro, no momento que eles estavam numa nação que não era a nação deles, In a moment where they weren't being held captive in a nation that wasn't theirs. que eu acho que nós estamos aqui numa nação que não é nossa. Which is likewise where we are, which is a nation which is not our nation. Eu costumo dizer para o pessoal lá, eu sou brasileiro de nascença, Usually I say to the people there, I'm Brazilian, I'm born a Brazilian, mas sou escocês de coração. but I'm Scottish in my heart. I'm Brazilian by birth and Scottish by heart. Yeah, Brazilian by birth, Scottish by heart. Porque é isso que Deus colocou no meu coração quando me Because- trouxe para cá. Because that is what God put in my heart when He brought me here. E uma das outras coisas também que eu costumo dizer para a igreja lá, And one of the other things I usually say to the church there, nós somos todos cristãos, correto? we are all Christians, right? A gente mente, Do we lie? mas cantamos. We try. Cantamos, Or we sing. Sing, yeah, there you go. Nós cantamos. Yes, sir. A gente não mente, We don't lie, mas cantamos. but we sing. E muitas das vezes através dessa canção que a gente canta durante os louvores, And many times through this song that we sing during the worship, nós fazemos totalmente ao contrário. we do the exact opposite. Especialmente quando a gente diz, Deus, a minha vida é tua, faz o que o Senhor quiser dela. Especially when you say, Lord, my life is yours, you do whatever you want with it. Então hoje eu vou falar com vocês So today I'll talk to you guys que todos nós temos a promessa, todo mundo tem promessa. about how every one of us has a promise. Mas para a gente viver essa promessa, receber essa promessa, nós temos que passar pelo processo. But in order for us to live through this promise, receive this promise, we'll have to go through the process. Vamos ler lá no livro de Jeremias, We'll read through the book of Jeremiah, no capítulo 29. chapter 29. Vamos ler a partir do versículo 5 e 7. 5 and 7. Vamos do 5 até 7. From 5 to 7. Yeah. Got it? Jeremiah 12, 29, 29, 5. 5. There you go. 5 to 7. 5 to Oh. 7. Eu vou ler aqui a partir do 5. Diz assim: construam casas, It says, build houses habitem nelas, and settle down. plantem jardins Plant gardens e comam dos seus frutos. and eat what they produce. Casem-se e tenham filhos e filhas. Marry and have sons and daughters. Escolham mulheres para casar com seus filhos. Find wives for your sons Deem as suas filhas a casamento, and give your daughters in marriage, para que também tenham filhos e filhas. so that they too may have sons and daughters. Multipliquem-se, Increase in number there. não diminuam. Do not decrease. Busquem a prosperidade da cidade Also seek the peace and prosperity of the city, para a qual eu os deportei. so which I have carried you into exile. E orem ao Senhor Pray to the Lord for it. em favor dela.
Porque a prosperidade de vocês Because if it prospers, depende da prosperidade dela. you will too prosper. Amém. Amen. Deus, essa é a tua palavra. God, this is your word. Deus, que a partir de agora eu não venha falar de mim, I would like to, from this moment on, not talk about me. seja o seu Espírito através de mim, May it be your spirit talking through me, para entregar essa mensagem à igreja. so that I can deliver this message to the church. Isso eu te peço no nome de Jesus. I ask you this in the name of Jesus. Amém. Amen. Eu não interesso, para mim, não me interessa o jeito que você chegou aqui agora. For me, it doesn't matter in which way you came here today. Me interessa o jeito que você vai sair daquela porta. What interests me is the way in which you're going to leave this door today. Para mim, a palavra de Deus, ela é tão importante For me, the word of the Lord is so important que ela vai mudar a minha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até o próximo domingo. that it changes my whole week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, until the next Sunday. Porque se não acontecer nada durante a semana, Because if nothing happens during the week, eu e você perdemos 2 horas do nosso tempo aqui hoje. me and you are going to lose 2 hours of our time here today. Então, eu queria, através desse texto, a gente pode analisar e tirar lições para a nossa vida. Through these texts, we can analyze and bring lessons to our lives. Uma das coisas que dá para me aprender é que a promessa ela não queima na mão das pessoas impacientes. One thing I can learn is that the promise doesn't burn in the hands of impatient people. Porque há momentos que a gente quer a promessa, Because there are moments in which we want the promise, mas a gente não quer o processo. but we don't want the process which brings us to the promise. A gente quer o destino, We want the destination, mas sem o deserto. but no desert in between. A gente quer a colheita, We want the harvest, mas sem a plantação. but we don't want to plant. Mas Deus, na fidelidade dele que ele tem comigo e com você, ele nos lembra. But God, in His infinite faithfulness that He has, A promessa não se cumpre fora do processo que eu mesmo preparei. the promise doesn't accomplish itself outside of the process which I have prepared. Um dos versos mais famosos que tem nessa passagem é Jeremias 29 anos. Todo mundo que conhece, eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Sorry. Um dos versos mais famosos One of the most famous verses é Jeremias 29, 11. is Jeremiah 29:11. Que diz, eu bem sei os pensamentos que tenho a teu respeito. It says, "For I know the plans I have for you." Ou seja, isso é uma promessa que Deus está falando ali. So that means this is a promise that God is talking Mas about. só que antes dessa promessa, Deus enviou uma carta. But before this promise, God sent them a letter, Que é o que nós acabamos de ler. which is what we have just read. Que foi uma carta do céu, escrita através do coração de Deus. It was a letter from the heavens written through the Lord's heart. Que foi uma carta enviada não para um povo em festa. It was a letter that was not sent to a people in party. Foi para um povo no exílio. It was sent for people in exile. E hoje, And today, como Deus ama profundamente a Igreja Batista Atitude de Milton Keynes, as the Lord deeply loves the church, Baptist Attitude Church in como Milton Keynes, Deus ama profundamente a cidade de Milton Keynes, as God profoundly loves the city of Milton Keynes, Deus envia essa carta de novo para a igreja. God sends this letter again to the church. E diz assim, eu tenho promessa para você, And it says, "I have a promise for you. mas para você viver, você vai ter que passar pelo processo But in order for you to live through this promise, you're going to have to live through the process, que eu mesmo estabeleci. which I have established myself." Para a gente entender um pouquinho o que estava acontecendo, So that we can understand what was happening here, eu vou dar um pouquinho do contexto histórico. I'll give a little bit of historical context. Porque ali a nação de Israel estava em cativo na Babilônia. Because the nation of Israel was being held captive in Babylon. Era algo que eles não queriam. It's something that they didn't want. Era um povo que havia sido derrotado, It's a people that had been defeated, era um povo que estava desorientado, a people which were disoriented, mas era um povo que estava longe de casa, but it's a people that was away from home. sabe? E era uma cultura completamente diferente da deles. And it's a completely different culture to their culture. Era uma cidade cheia de ídolos, poder, It was a town full of idolatry, power, luxúria e confusão espiritual. luxury, and spiritual confusion. Eles queriam ir embora.
They wanted to leave that place. Eles queriam escapar. They wanted to escape. Eles queriam um retorno rápido. They wanted a quick return. É alguma coisa semelhante com vocês? Anything similar to Algum you desses guys? pontos se assemelha com o que a gente vive quando a gente está fora do Brasil? Any of these points are similar to what we live outside of Brazil? Não fora do Brasil, mas fora do seu país de origem. Not just outside of Brazil, but outside your home country. Então a nação de Israel estava passando por isso. So the nation of Israel was going through this. Mas Deus aí envia uma carta para eles dizendo: But God then sends them a letter saying, não saiam, don't leave, não fujam, don't run, não despreze o processo, don't despise the process, porque eu os coloquei aqui. because I have put you here. E isso então começa a mudar tudo na vida daquele povo. So after that, everything starts to change in the lives of these people. Porque quando Deus define o lugar, Because when God defines the place, o processo deixa de ser prisão the process stops being a prison e se torna propósito. and becomes a purpose. Então, Deus ele começa a mudar a mentalidade do povo. So God starts to change the mindset of these people. E eles começam a entender, nós estamos aqui por algo maior do que os nossos sonhos. And they start to understand that they're there for something that's bigger than their own dreams. Isso acontece comigo, This happens to me, aconteceu comigo this happened to me, e continua acontecendo. and will continue to happen. E isso aconteceu no dia que eu entendi This happened in the day which I understood o que Deus queria da minha vida. what God wanted from my life. E eu decidi viver esse processo. And I decided to live through that process. E eu posso dizer que tem sido uma montanha russa, And I can say it's been a kind of roller coaster. muito diferente da que eu estava acostumado a ter. It's really different to what I was accustomed to living through. E eu falei com o pastor, essa mudança veio And I said to your pastor, this change came no dia 1º de janeiro de 2022, in the 1st of January 2022 na igreja Kensington Temple, lá em Londres. in the Kensington Temple Church in London. Eles tiveram um culto do dia 1º, né, o primeiro culto do ano. They had the first service of the year on the 1st of January. E eu falei, Deus, me dobra, And I said, God, fold me? bend me, Yeah, bend me. me dobra, Bend me. me dobra, me quebra no meio. Break me in half. E aí o Espírito Santo ainda perguntou, And the Holy Spirit then asked, tem certeza? are you sure? Vai doer? It's going to hurt. Eu falei, não quero correr mais atrás do vento. I said, I don't want to run away from the wind anymore. Eu quero seguir aquilo que o Senhor tem para minha vida. I want to follow what you have for my life, Lord. Desde aquele dia, From that day on, o processo deixou de se tornar prisão the process stopped being a e prison. começou a tornar a propósito na minha vida. And it started becoming a purpose E in my foi life. essa mesma mensagem que eu passei para a igreja de Aberdeen. And this was the same message I said to the people of Aberdeen. E eu acredito que a partir desse dia a igreja mudou. And I believe from that day on, the church changed. E a igreja começou a mudar. The church started to E change. continua mudando. And it keeps changing. E o desejo que nós temos hoje And the desire which we have é today de ganhar a cidade para Cristo. is to win over the whole town for Christ. Não interessa se é brasileiro, Doesn't matter if you're Brazilian, se é português, se é escocês, Português, seja Scottish, qualquer nacionalidade. whichever nationality you're from. É o nosso desejo. This is our wish. E é isso que eu quero passar para vocês hoje. This is what I want to pass along to you guys. Essa é a minha oração. This is my prayer. Que hoje, quando vocês saírem daquela porta, That today, after you leave these doors, vocês vão ganhar essa cidade. you're going to win over Vocês this town. vão conquistar essa cidade. You're going to conquer this town. Então, vamos falar alguns pontos. A primeira coisa que Deus fala nesse versículo I'm going to go through some points. The first thing God says in this verse, me diz que o processo tem que começar com raízes. it tells me that the process has to start through roots. Sabe, ele fala, edificai casas e habitais nela. It says, Edify, build Yeah. houses build houses and and live. live in them. Yeah, live in. Sabe, fala edificar casa. Então começa com raiz, começa a se enraizar. So it starts with roots. You Então need to eu have roots. vejo isso e vejo Deus dizendo à igreja. I see this and I see God telling the church, Eu já ia dizer em inglês aqui agora. Pare de viver como visitantes. stop living as visitors. Pare de viver como visitantes espirituais nessa cidade. Stop living as spiritual visitors in this city. Eu quero que vocês vivam e habitam nessa cidade. I want you to live in the city.
quero que vocês tenham raízes. I want you to enroot yourself in the city. Que isso aqui não é uma rota de fuga. Because this is not a runaway. Israel, ele só queria sobreviver. Israel just wanted to survive. Mas Deus queria que eles estabelecessem um território. But God wanted them to establish a territory of their own. Edificar, edify, Edify significa means aqui eu pertenço, I belong here. aqui eu vivo, I live here. aqui eu impacto, I have an impact here. aqui Deus me plantou. God planted me here. Ou seja, quem não cria raízes That means the ones who don't enroot themselves na cidade in a city, nunca cria frutos para o reino. they never raise fruits for the kingdom. Se você não criar raízes aqui, If you don't create roots here, você não vai criar frutos para o reino. you're not going to bring any fruits to the kingdom. Você está querendo dizer, Alessandro, And you're trying to tell me, Alessandro, eu tenho que viver aqui, começar aqui, plantar uma igreja aqui? do I have to live here and plant a church here? Não. No. Quando eu comecei a igreja em Aberdeen, When I started the church in Aberdeen, eu disse, Deus, I said, God, eu vou plantar um fruto. I'll plant Eu vou a plantar uma fruit. semente. I'll plant a seed. Não me interessa se eu vou deitar ou comer do fruto dessa árvore. It doesn't matter if I'm going to eat from the fruit of this tree. Tinha que começar de algum lado. I had to start somewhere. Tinha que começar a criar raízes. I had to start raising my roots, creating my roots, Colher frutos no reino, não importando se eu vou colher. so that I could Harvest. harvest fruits in the kingdom, no matter whether I was going to harvest them or someone else was going to. E qual a aplicação que eu posso tirar dessa primeira parte? And what can I take away from this first point? Como é que eu vou criar raízes? How am I going to how am I going to create roots? Construa relacionamentos intencionais. Build intentional relationships. Seja presente e constante, não seja ocasional. Be present constantly, not just occasionally. Sabe? Pare de esperar as melhores condições Stop waiting for the best conditions para você viver o teu chamado. so that you can live your calling. O processo começa com compromisso The process starts with compromise, com o lugar que Ele te colocou. with the place that He put you on. Quando eu falo construir relacionamentos intencionais When I say building intentional relationships no seu trabalho, in your workplace, na sua escola, in your school, com o seu vizinho, with your neighbor, com o seu vizinho que você às vezes vê todos os dias, uma vez por semana ou algumas horas. with your neighbor that you sometimes see once a week, every day, some hours of the week. Construa relacionamentos intencionais. Build intentional relationships with those people. Aí você vai dizer, mas eu não falo inglês. But then you say, I didn't speak English. Aí eu vou falar para você, aprenda. So I tell you, learn. Você está aqui num país onde fala inglês. You're here in a country where everyone speaks English. Então o seu trabalho é aprender a língua deles. So your job is learning their language. Eles não têm que aprender português. They don't have to learn Portuguese. Parece duro, mas essa é a realidade. It seems harsh, but this is the reality. Deixa eu te ajudar aqui. Então, So seja intencional. be intentional. Sabe, eu fazia, né? Hoje eu já não faço nem tanto, eu falava assim, Deus, quem o Senhor quiser I used to say, God, whoever you want, que eu fale hoje, coloque na minha frente. whoever you want me to speak to today, put them in front of me. Faz um teste, você vai ver o tanto de gente que vai aparecer. Test this out. You're going to see how many people are going to pop up in Quantas front of you. pessoas estão desesperadas. How many people are desperate. Sabe? O ponto número 2, quando ele fala, plantem pomares, The second point where he says plant, significa it means o processo exige fé no futuro. this process, you need to have faith in the future. A palavra diz assim, plantai pomares e comei do seu fruto. It says plant and eat from the fruit of your plantation. Plantar é loucura para quem está de passagem. Planting is crazy for people who are Eu just só estou de passing by. passagem, eu vou plantar, mas daqui eu não vou estar aqui mais. They say, I'm just passing by, but when the fruits actually bear, I'm not going to be here to harvest. Porque árvores demoram muito para crescer. Because trees take long to grow. Fruto levam anos às vezes. Fruits take years to flourish, appear. Mas Deus ele nos ensina o contrário.
But God teaches us otherwise. Ele fala que nós vamos desfrutar do fruto. He says that we're gonna enjoy our fruit. Mas a gente tem que abraçar o processo que nós estamos vivendo. But we have to embrace the process we're living through. Nós temos que abraçar a ideia porque Deus escolheu eu e você para estarmos aqui nesse país. We have to embrace the idea because God called us, me and you, to live in this country. Sabe? Pare de viver como se você fosse embora amanhã. Stop living here as if you were going away tomorrow. Deus ele fala assim, eu quero que você plante hoje. God tells us, I want you to plant today Aquilo que vai mudar essa cidade amanhã. something that is going to change the city tomorrow. Sabe? Quem plantas no agora Whoever plants now, abre portas proféticas para o futuro. they open prophetic doors to the Então, future. nosso trabalho é começar a plantar. So our job is to start planting. Sabe? Planta oração no seu bairro. Plant something in your neighborhood. Prayer in your neighborhood. Yeah, plant prayer in your neighborhood. Planta generosidade onde há necessidade. Plant generosity wherever there is necessity. Plante discipulado aonde há vazio espiritual. Plant discipleships where there's a spiritual emptiness. Planta a presença onde há abandono. Plant presence where there is abandonment. E plantar And planting significa means Deus está fazendo a história aqui God is making history here, e eu faço parte dela. and I'm a part of this. Então, fazer parte não significa que nós vamos ver o concretizado. So being part of something doesn't mean we're gonna see the end of it. Fazer parte significa que lá no futuro, Being part of something means that way in the future, quando Jesus voltar, when Jesus returns, você vai poder olhar. you're gonna be able to look Eu participei daqui, and say, I participated here, eu participei ali, I participated tem um there. dedo meu ali, There's a finger of mine. eu ajudei ele, eu participei da expansão do reino dele. Then you can say, you participated in the expansion of His kingdom. Uma outra coisa que Deus fala, multiplicai-vos e não diminuir. Another Não thing diminui. that God says is multiply yourselves and then decrease. Don't decrease. Multiplique-se. O processo ele não permite retração. The process doesn't allow you to walk back, to go backwards. Na Babilônia, naquela época, eles diziam para os judeus, vocês são poucos. In Babylonia at that time, they said to the Jews, you are little. A sua fé é pequena. Your faith is small. O seu Deus perdeu. Your God has lost. Eles faziam essas brincadeiras, né, essa zoação com os judeus. They joked like this to the Jews. Mas Deus diz, But God says, não diminuam. don't diminish yourselves. Cresçam. Increase in size. Expresse o reino. Express the kingdom. Eu sou com vocês. I am with you. A igreja ela não cresce porque o ambiente é favorável. The church doesn't grow because of a favorable environment. Mas a igreja cresce porque a presença de Deus é inevitável. But the church grows because the presence of the Lord is inevitable. A igreja ela não diminui no exílio. The church doesn't decrease in exile. Ela é refinada. It's refined in exile. Então assim, às vezes a gente se olha aqui para essa sala, o que esse... Eu vou falar uma frase que eu costumava dizer em Albertinho, me corrigiram, mas eu falava assim, Deus escolheu esse bando de tupiniquim para mudar a história dessa cidade. Tupiniquim is a Brazilian term, is like... It's like Indian people, like Indian people, because we are Tupiniquins in Brazil. Yeah. Porque eu costumava dizer, porque Deus escolheu para mudar essa cidade. So God chose us to change this town. Ele escolheu os improváveis. He chose the unlikely. Ele escolheu uma turminha de brasileiros ou de língua portuguesa, que hoje a gente tem angolanos, então, He chose a bunch of Portuguese-speaking people numa cidade que português não é uma língua normal. in a city which Portuguese isn't a usual language. E nós começamos a viver a mudança. And we started to live through change. Há 3 ou 4 semanas atrás, 3 to 4 weeks ago, nós fizemos o culto da igreja escocesa. we did a service in the Scottish church. Todo mundo da igreja em português. Everyone that spoke Portuguese in the church, Nós servimos a igreja escocesa no culto da manhã. we served the Scottish church in the morning service. Pregamos, We preached,
em português, mas eu traduzi para o inglês. in Portuguese, but I translated to English. Ministramos o louvor em inglês, We did the worship in English, mesmo com eles chamam do inglês quebrado, broken English. even if it's a broken English. Mas eles adoraram, amaram, porque nós estávamos comunicando, esforçando para passar para eles a mensagem. But they loved it, they enjoyed it, because we're making an effort to give the message. Fizemos um banquete depois do culto, só com comidas brasileiras, We did a banquet after the service full of Brazilian food, e eles amaram. and they loved it. E eles chegaram, falaram para a gente And they went and spoke to us. que mudou algo dentro da igreja. They said it changed something inside the church. Nós não retraímos, We didn't go back. nós fomos em frente, We went forward. fomos contra todas as adversidades, We went through past all of the adversities, porque sabemos e cremos que Deus está com a gente. because we know and we believe that God is with us. Sabemos e cremos que Deus tem um propósito para aquela cidade. We know and we believe that God has a purpose for this city. Então, quando Deus fala para a gente multiplicar, So when God tells us to multiply ourselves, multiplique a esperança onde há desespero. multiply hope where there's despair, Multiplique a luz onde há trevas. multiply light where there's darkness, Multiplique convicção onde há relativismo. multiply conviction where there's relativity. Multiplique discípulos Multiply disciples onde tem vazio espiritual. where there's spiritual emptiness. A promessa ela não vai chegar para quem se encolhe. The promise will not arrive to those who shrink themselves. A promessa chega para quem se expande durante o processo. The promise arrives to those who expand themselves through the process. O ponto número 4 Point number 4. é para mim que é a virada de chave que eu entendi. It's a turn the key. Que diz assim: busque a paz da cidade. And it says, seek peace in the city. O processo passa pelo serviço. The process goes through service. Busque a paz da cidade. Ore pela cidade. Seek peace in the city. Pray for the city. Aí Deus está ordenando aos judeus ali naquela época So God is ordering the Jews at that time. algo bem escandaloso, uma coisa bem fora do normal. Something pretty scandalous, something out of the normal. Tipo assim, abençoe a cidade que feriu vocês. He says, bless the city which has harmed you. É aqui que o processo se torna a sua missão. This is where process becomes your mission. E Deus está dizendo para essa igreja agora: And God is saying to this church now, eu não coloquei vocês aqui na cidade para sobreviver. I didn't put you here in this city to survive. Eu coloquei vocês aqui para trazer shalom, I brought you here to bring shalom, plenitude, plentifulness, cura, cure, cura divina. divine cure. A cidade vai mudar quando a igreja decide The city will change, the city will change when the church decides to amar em vez de reclamar. love instead of complain. A cidade vai mudar quando a postura do seu coração mudar. The city will change when the posture of your heart changes. Sabe? Então, orem pela prosperidade de Milton Keynes. So pray for the prosperity of Milton Keynes. Busquem por justiça aonde há injustiça. Seek justice wherever there is injustice. Ajudem famílias. Help families. Ajudem estrangeiros. Help outsiders. Ajude os que estão vulneráveis. Help those who are vulnerable. Sejam a ponte entre o céu e a rua que você vive. Be the bridge between the heavens and the street where you live. Desse jeito Deus diz para você: In this way, God says to you, quando vocês cuidam da cidade, when you take care of the city, eu cuido de vocês. I take care of you. Então eu costumo dizer a Aberdeen, para a igreja de Aberdeen, So I usually say to the church of Aberdeen, agora eu vou dizer para vocês: and I say this to you, Deus olhou para a cidade de Milton Keynes God looked upon the city of Milton Keynes, e olhou no mundo. and He looked upon the world, E Deus falou assim: eu vou botar o que eu tenho de melhor and He na cidade. said, I'll get what I have best and put it in this city. Você. Você é o melhor de Deus para esta cidade.
You are the best that God has for this city. Sabe, você é o melhor de Deus para essa cidade. You are the best that God has for this city. E o que a gente aprende com esse processo? O que eu aprendo? O que Deus me revela? And what do we learn from this process? What does God reveal to us through this process? Que Deus é a razão do lugar. That God is the reason behind the place. Porque no verso 7 diz, é para o lugar de onde eu os enviei. The text says it's a place to which I have sent you. Em outras palavras, Deus está assumindo a responsabilidade pela geografia. In other words, God is taking responsibility for the geographical setting. Você não veio cá porque você quis. You didn't come here because you wanted to. Você não veio aqui porque você estava querendo algo melhor. You didn't come here because you wanted something better for your life. Você veio aqui porque Deus escolheu para você estar aqui. You came here because God chose you to be here. Deus quis que você estivesse aqui hoje. God wanted you to be here today. Ele quis te dizer isso, que Ele quis botar isso no seu coração. God wanted to bring this to your heart. Que quando você sair dali, você entenda que esse é o lugar da sua missão. So that when you leave here, you can realize that this is the place of your mission. Que você não veio aqui por acaso. You didn't come here through chance. Você não veio por azar. You didn't come here through bad luck. Você não veio aqui por erro. You didn't come here through a mistake. Você veio aqui por causa do propósito de Deus. You came here because of the purpose of the Lord. Porque você não está aqui por acidente. You're not here by accident. Deus diz, eu te plantei. God says, I planted you. Eu te posicionei. I positioned you. E eu te entreguei uma missão territorial. And I delivered upon you a territorial mission. Que se chama Milton Keynes. That is called Milton Keynes. Ah, e aonde você está vendo caos hoje, And wherever you see chaos today, Deus vê um campo fértil. God sees a fertile field. Então, igreja, So church, não estamos aqui por acaso. we are not here by accident. Cada um tem uma história diferente para falar como chegou aqui. Each one of us have a different story to talk about how we got here. Eu tenho 7 minutos, eu vou falar rapidinho como é que eu cheguei na Escócia. I have 7 minutes. I'll quickly go through how I got to Scotland. Eu morava no Reino Unido há 12 anos total. I lived in the UK for 12 years. Eu morava em Londres por 8 anos. I lived in London for 8 years. Então, mais ou menos no ano de 2020, So approximately in the year of 2020, eu trabalhava na indústria do petróleo. I worked in the petrol industry. E Aberdeen é famosa porque é o local petrolífero daqui. And Aberdeen is famous because it has a lot of petrol inside. E eu ia pelo menos uma vez por mês And I went there at least once a month de avião, mas ia e voltava no mesmo dia a trabalho. by plane, but I went there and came back the same day because it was work. Então, em julho de 2020, So in July of 2020, eu decidi, não sei porquê, eu vou de carro hoje. I decided, I don't know why, but I decided I'll go by car today. 8 horas dirigindo. 8 hours driving. E eu falei como no escritório, eu falei, olha, Deus colocou aquilo no meu coração, mas eu não sabia que era Deus que tinha colocado. And I said to the office, God had put this in my heart, by the way. I didn't. Eu vou de carro, não compro a passagem. And then I said to the office, I'll go by car. I'm not gonna buy a ticket. Comecei minha viagem, passei por aqui, pelo Milton Keynes, fui passando, você passa. E eu, no momento que eu atravesso a fronteira da Escócia e I Inglaterra, started my trip, came through Milton Keynes, and in the moment where you cross the border from Scotland, tinha um acidente gigantesco na autoestrada, there was a huge accident in the motorway. que eles cortaram todas as vias da autoestrada porque teve derramamento de combustível. Where they cut away all of the parts of the motorway because there was a fuel spillage. E aí a polícia desviou todo mundo pelas vias pequenas, And then the police, they deviated everyone to smaller paths. que ia adicionar mais ou menos 4 horas na viagem. It was going to add at least 4 more hours to my travels. E eu, quando eu começo a desviar, And when I start turning around, como bom cristão, eu comecei a reclamar. as a good Christian, I started to complain. Comecei a brigar. I started to argue. Comecei a falar palavras nada franciscanas naquela época. I started to say some very not nice words. E no meio ali daquele momento, And amidst this moment, eu só ouvi uma voz muito forte no carro. I just heard a very strong voice in my car. Quem você acha que te desviou do caminho? Who do you think led you astray from the path? Quem você acha
que colocou a vontade no seu coração Who do you think put this will in your heart para você vir de carro? so that you can come back out? Quem você acha que controla a tua vida? Who do you think controls your life? Eu, o seu Deus. I do, your God. E naquele momento eu olhava para o banco do passageiro And in this moment, I looked at the passenger seat. e como o carro era esportivo, aquelas cadeiras que quando você senta, ela amolda no seu corpo. It was one of those sports cars when you sit on it, the bench, it kind of like shapes to your body. Eu olhava para o assento como se tivesse uma pessoa sentada ali no meu lado. I looked at the seat next to me, and it was as if a person was sitting there at that time. Eu botava a mão ali e eu não conseguia botar minha mão de tão quente que estava o assento. I put my hand in there, and I couldn't put my hand. That was how hot the seat was. Deus estava ali no carro comigo. God was there in that car. E Deus começou a falar assim: olha esse país, And God started to say, look at this country. olha como é que eu preparei ele com a minha mão. Look at how I prepared this country with my hand. E o amor que você está sentindo por essas pessoas agora And the love you're feeling for these people right now, não vem de você nem de mim. it doesn't come from you, it comes from me. E Deus falou: aqui vai começar o teu processo. And God said, this is where your process is going to begin. Aqui que você vai estabelecer. This is where you're going to establish. Aqui que você vai amar. This is where you're going to love. Aqui que você vai orar pela cidade. This is where you're going to pray for the city. Para você começar a viver a promessa que eu tenho na tua vida. So that you can start living through the promise which I have for your life. Então, desde aquele dia, eu voltei para Londres. So ever since that day, I returned to London Falei com o meu chefe: and I told my boss, vou mudar para a Escócia. I'll move to Scotland. E já faz 4 anos. And it's been 4 years. 5 years. 5 years. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês? So what do I want to tell you guys? Que a promessa That the promise só é liberada is only liberated por aquele que passa pelo processo. for those who go through the process. Sabe? E se a gente ler o texto, a gente vai ver que vem o ápice da carta. And if you read through the process, if you read through the text, you will see that at the turning point of the letter, Que diz assim: eu bem sei it says, I know os planos que eu tenho para vocês. the plans which I have for you, Planos de paz. plans of peace, Te dão um futuro. that give you a future, Te dão uma esperança. give you hope. Sabe? Então, Deus ele fala com a gente quando a gente está no exílio. So God speaks to us when we're in exile. Que fala durante o processo. He speaks through the process, Antes da restauração. before the restoration. Que a gente possa aprender que a promessa, ela não é um atalho. May we learn that the promise is not a quick way. Que a promessa ela é o destino The promise is a destiny de quem permanece no of processo. those who remain in the process. Sabe? Então, que hoje So today, edifiquem, may you edify. Fiquem raiz nessa cidade. Construam raízes aqui. Create roots in the city. Plantem. Plant. Invistam no futuro dessa cidade, sem medo. Invest in the future of the city. Have no fear. Multipliquem-se. Multiply yourselves. Não aceite essa retração espiritual. Don't accept this spiritual return. Busquem paz. Seek peace. Sirvam. Serve. Compaixão. With compassion, with love, Yeah. E oração. and prayer. Vivam o processo que vocês estão passando. Live through whichever process you're going through. Porque só assim vocês viverão a promessa. Because this is the only way you're going to live through your promise. A promessa, After the promise, a promessa the promise está diante de você. is beyond you. Mas o processo But the process, está debaixo dos seus pés. it's underneath your feet. Caminhe, Walk in this process. caminhe. Walk in this process. Amém. Amen. Aleluia. Hallelujah. Ele me entregou ainda com 16 segundos, irmão. Olha, quando eu vou contar uma coisa para vocês. I'll tell you guys something. Eu conheci a igreja
Igreja Batista Atitude, eu e minha esposa? I met this church. Não, Oh yeah, the Baptist Attitude Church, the whole. através da igreja de Milton Keynes, Through the Church of Milton Keynes, sem nunca ter estado aqui. without ever being here. Pra vocês entenderem como funciona o processo. So you guys understand how the process works. Eu e minha esposa, a gente estava querendo abandonar Aberdeen Me and my wife, we wanted to leave Aberdeen e mudar para um outro lugar. and move somewhere else. E Milton Keynes chamou a nossa atenção. And Milton Keynes caught our attention. Não sei porquê, I don't know why, mas começamos a pesquisar sobre Milton Keynes. but we started to research about Milton Keynes. E aí eu vi que tinha uma igreja Batista Atitude. And then I saw a Baptist Attitude Church was in here. E um grande amigo meu, And a great friend of mine, o pastor Léo, Pastor Lau, pregou aqui. he preached here. E antes de eu ver, antes de eu achar a igreja na internet, And before I found this church on the internet, eu tive um sonho com o pastor Léo. I had a dream about Pastor Lau. O pastor Léo colocava as mãos dele em mim He put his hands upon me e falava: and he said, o que você carrega that which you carry, serve para aquelas pessoas. it's good for those people. E aí encontrei a igreja na internet So I found this church on the internet, e aquilo ficou na minha cabeça. and that was in my head. E eu imediatamente liguei para ele, And I immediately called him. contei sobre o sonho, I told him about my dream. contei sobre a ideia de vir aqui para Milton Keynes, I told him about the idea of me coming to Milton de Keynes, parar com a Aberdeen. of leaving Aberdeen. Ele falou: não, vou te apresentar uma pessoa. And then he told me, oh, let me present you to someone, Pastor André Chalut. Pastor André Chalit. Hoje a gente está na Aberdeen e é uma honra poder estar aqui hoje. And it's an honor to be here today. Porque de alguma maneira, pelos caminhos que só Deus entende, Because in some way, through the paths that only God understands, Ele bem sabe os planos que tem a nosso respeito. He knows the plans He has about our respect. Planos de paz, Plans of peace, prosperidade prosperity, e de dar o fim que nós desejamos. and of getting the end we desire. Deus tem planos maravilhosos para essa igreja. God has wonderful plans for our church. Mas eu vou dizer a mesma coisa que eu falo para o pessoal lá. And I'll say the same thing I say to the people in Aberdeen. Nós temos que embrace it. Eu não sei como é que fala em português. We have to Agarrar, embrace. abraçar, viver, We have to live through it. vestir o We processo. have to dress up the process. Porque só assim Because only in this way, nós vamos ver essa nação transformada. we will be able to see this nation being transformed. Hoje nós falamos de Cristo graças a eles há séculos atrás. Today we speak about Christ thanks to the people who did it thousands of years ago. Que eles foram enviados missionários para o Brasil, para o mundo todo. That they were sent as missionaries to Brazil, the whole world. E eu Everywhere. vou dizer que a mesma coisa que eu falei para o pastor, nós somos netos espirituais desta nação. And I will say to the pastor the same thing. I say to you the same thing I said to the pastor. We are spiritual grandchildren of this nation. Então vamos trabalhar para isso. So let us work towards this. Saia daqui hoje Leave here today pensando no seu vizinho, thinking about your neighbor, no seu colega de trabalho, your work, your co-worker, na sua escola, seu colega de escola. your schoolmate. Olha para eles como um campo de missão. Look at them as a missionary field. Aprenda inglês. Learn English. Se envolva na cultura desse local. Involve yourself in the culture of this place. Sabe? Se envolva cada vez mais. Involve yourself even more. E multipliquem-se. And then multiply yourself. Multipliquem-se. Multiply Vocês yourself. comemoraram 2 batismos, 3, que já é muito bom. You celebrated 3 baptisms, which is already a Imagina great achievement. celebrar 50, 60 de uma só vez. Imagine if you celebrate 50, 60 at once. E eu creio nisso para essa igreja. And I believe in that for this church. Amém, gente? Amen, guys?